Bom, no Café da Recepção de hoje nós vamos continuar a nossa série, a série 5 episódios, estamos no terceiro episódio sobre a importância do Reclame Aqui, dessa plataforma, esse site, para todos nós que fazemos parte do pós-venda do setor automotivo. Todo mundo que vende peças, serviços e acessórios. O dia de hoje, a gente já passou lá, a gente já viu o tamanho da importância, o tamanho, gigantismo da plataforma. No último episódio a gente viu a importância de estar presente e responder a todas as reclamações que ali são feitas. Vimos que dá para transformar sim um limão em fazer uma limonada com base nessas reclamações e até mais, construir ali vendas futuras. Hoje eu quero falar um pouco sobre a própria reputação que a gente constrói com o nosso cliente. E isso aqui é, nos dias de hoje, fundamental para sustentar o nosso negócio. Se a gente pensar em pós-venda, pensarmos em concessionária, a gente tem que entender de uma vez por todas que não dá para continuar com esse pequeno número, esse percentual tão baixo de clientes que continuam visitando o nosso pós-venda depois que acaba o período de garantia. A garantia fornecida pelo fabricante não deve, não pode ser o único instrumento que a gente tem em mãos para garantir que o cliente visite o nosso pós-venda. A gente tem que conseguir fazer com que ele continue visitando o nosso pós-venda e eu digo até mais, conseguir garantir que o veículo continue visitando o nosso pós-venda. E esse talvez seja uma mudança de paradigma muito importante e que seja uma dificuldade muito grande para a maioria das pessoas quando eu falo isso. O produto que nós colocamos à mão, aonde nós operamos o nosso milagre, ele é o veículo do cliente, seja uma motocicleta, uma picape, um caminhão, um veículo leve, um ônibus. O nosso pós-venda, ele opera os seus milagres no veículo. E isso é muito importante. O cliente, o proprietário do veículo que adquirido zero está visitando a nossa concessionária, ele que traz, é ele que é incentivado a manter a manutenção daquele veículo. Mas nós fazemos tudo no veículo. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes não, algumas vezes, algumas empresas têm sim um trabalho muito forte em fidelizar o cliente. Mas o cliente, se a gente pensar assim, o cliente do veículo das concessionárias, na maioria das vezes, é o cara que compra o veículo 0 km. Olha, nos tempos de melhores números e vendas, a gente fez um pouco mais de 3 milhões de veículos de vendas num ano. Então a gente está falando aí de alguma coisa perto de 3 milhões de clientes, o que é um número muito pequeno para dar suporte à existência do pós-venda de mais de 7 mil concessionárias espalhadas pelo Brasil. Só dividir um pelo outro e você vê que não dá tantas passagens assim mesmo, o cliente visitando a gente 2 ou 3 vezes no máximo em um ano. Então a gente não pode ficar só com esse cliente em mente. Sim, esse cliente é importante para nós, muito importante, mas uma pequena parcela desses clientes, eles acabam ficando com o veículo um período de 2 a 3 anos a mais, com o mesmo veículo, pós-término da garantia. Esses clientes a gente tem que tentar manter no nosso pós-venda, é muito importante, isso com ao longo dos anos, 5, 6, 10 anos fazendo isso, a gente começa a ter um fluxo bem interessante na nossa empresa. Mas não é só esse, porque essa pequena parcela que fica com o carro depois que ele sai da garantia, porque a outra parcela maior acaba trocando, eles continuam ali na nossa empresa. A gente tem que manter o foco também no veículo, é entender aonde esse veículo está, mapear e rastrear por esse veículo, porque ele vai para a mão de um segundo dono e esse segundo dono talvez não tenha o hábito de vir até a nossa empresa, até o pós-venda de um concessionário. E ali que está uma verdadeira mina de dinheiro, porque
Se um pequeno número fica com o carro depois que acaba a garantia, esse número não é suficiente ainda para encher o nosso pós-venda de veículos que dão sim uma boa rentabilidade pelo tipo de serviço que nós vamos prestar ali. Nós precisamos fazer com que os veículos que têm 5, 6, 7, 8, até 10 anos visitem o nosso pós-venda. E nós só vamos conseguir fazer isso através da reputação, que é o que eu falei no início aqui desse café na recepção. A gente precisa cuidar da reputação. E a reputação de qualquer empresa, ela começa, no meu entendimento e de alguns estudiosos, ela começa na confiança. As pessoas precisam confiar na gente. E por que isso é tão importante? Porque uma vez que o cliente confia, o cliente veio até a nossa empresa por qualquer motivo, às vezes uma necessidade iminente, está usando o período de garantia ou realmente teve uma necessidade no meio do nada e a nossa concessionária estava ali e ele acabou chegando ali, vamos pensar assim, por um desses dois caminhos. Ele chega ali, se a gente faz um trabalho maravilhoso com esse cliente e ele passa a confiar na gente, a partir desse momento, com confiança, começa a construir uma reputação positiva. Ao mesmo tempo em que, se esse cliente chega no nosso estabelecimento e infelizmente perde a confiança porque nós não conseguimos entregar para ele aquilo que era esperado, minimamente esperado por ele, essa confiança cai e ali inicia-se uma reputação negativa. Entenda bem esse ponto. Reputação todos têm, querendo ou não. A questão é saber se ela é positiva ou negativa, mas que falam de você, assim como falam de mim e de todos os profissionais e empresas no mundo, isso falam. Então nós temos uma reputação. Agora nós precisamos trabalhar essa reputação e fazer a balança pesar para o lado positivo. E a confiança, ela é sim fundamental para que a gente solidifique essa reputação positiva. Você concorda comigo? Você acredita mesmo que uma confiança, um relacionamento, uma entrega dentro do esperado ou acima do esperado faz com que o cliente confie mais em você? Fará uma visita antiga em que você disse que precisava fazer A, B e C, foi feito A, B e C, o cliente pagou por A, B e C, e tudo que ele disse que não estava contento ficou bom, e mais do que isso, ele percebeu realmente mudanças no veículo dele para melhor. Você acredita que isso aqui gera confiança? Eu acredito muito que sim. O cara passa a confiar, o cliente passou a confiar naquilo que nós vamos falar no futuro. Agora imagina quanto mais fácil será uma venda futura quando esse mesmo cliente chegar para você e aí, mais uma vez, como um bom consultor, um bom técnico, um bom balconista de peças, um bom vendedor de acessórios, ao oferecer algo, ele tendo confiança, ele prestará mais atenção, ele estará mais sujeito a dizer sim para aquela oferta que nós estamos fazendo. E mais do que isso, nós já estamos aqui colhendo, porque essa confiança gera uma reputação boa. Eu confio nele, ele tem uma boa reputação comigo. A gente já está colhendo aqui frutos positivos, mas esses frutos podem ir mais. Essa árvore pode dar mais frutos, porque esse mesmo cliente, ele pode começar a espalhar para os outros essa informação, ele vai transbordar essa confiança que tem por você para as outras pessoas. Quando um amigo, um parente, um familiar chegar para ele e dizer assim, olha, eu preciso fazer manutenção no meu carro, e aí ele te indicar. Ele fala assim, olha, leva lá, fala com fulano de tal na empresa X. Pô, mas é uma concessionária, os caras, não sei, eu tenho uma sensação estranha, um sentimento estranho em relação a isso. E aí ele vai e diz, olha, eu confio muito no que esse
cara falou para mim, várias vezes já levei lá, deu sempre muito certo, e eles têm uma excelente reputação comigo. Eu acredito neles. E isso muda o jogo. Isso pode mudar completamente o tipo de cliente que acaba te procurando. Você já está colhendo aí bons frutos por conta da reputação construída com base na confiança. Então, a confiança é algo que nós precisamos conquistar já logo no primeiro contato que o cliente tem conosco. Primeiro contato. Precisa confiar em você. E dali para frente, a reputação positiva vai ser conquistada também e construída ao longo do tempo, cada vez uma reputação melhor, maior, e vai atingir um número maior de pessoas, principalmente em tempos de redes sociais. Esse é o Café na Recepção de hoje, tudo sobre a importância de uma boa reputação. Sucesso, boas vendas e a gente se vê no próximo vídeo.